Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme eu anunciei aí para algumas pessoas que perguntaram no canal, estou voltando agora ativa para gravar mais algumas resoluções de questões, resolução das provas do AB para vocês, com o intuito justamente de ajudar a compreender um pouco mais o pensamento da banca, compreender um pouco mais o que realmente tem caído mais nessas questões, tá? Então, vamos analisar hoje aí o 19º exame de ordem unificado. Eu vou pegar a prova do tipo 1, a prova branca, e ver com vocês as questões de direito constitucional, certo? Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Vamos começar aqui pela questão de número 13, tá? Acompanhe aí na sua tela. André, jovem de 25 anos, é vereador pelo município M do estado E. Portanto, com domicílio eleitoral nesse estado. Suas perspectivas políticas se alteram quando, ao liderar um grande movimento de combate à corrupção, o seu nome ganha notoriedade em âmbito nacional. A partir de então, passa a receber inúmeras propostas para concorrer a diversos cargos eletivos, advindas inclusive de outros estados da federação, a exemplo do estado X. Nessas condições, seduzido pelas propostas, analisa algumas possibilidades. De acordo com a Constituição Federal, assinale a opção que indica o cargo eletivo ao qual André poderá concorrer. Pessoal, uma questão muito boa. É sempre bom nós conhecermos o artigo 14 da Constituição. Tá? O artigo 14 ele vai nos trazer a resposta para que essa questão de número 13 exige de nosso conhecimento. E não é difícil não, pessoal. Vamos dar uma olhadinha agora em cada um desses itens. Como vocês já estão acostumados, eu costumo pular o item correto para que a gente possa analisar, primeiramente, por que os errados estão errados. Ou seja, qual é a pegadinha que a banca está querendo que você caia. Então vamos lá. Letra A. Então, será que André pode concorrer a deputado estadual pelo estado X? Pessoal, atenção. O enunciado da questão nos diz que ele é vereador pelo município M do estado E. Ou seja, isso significa dizer que o domicílio eleitoral do André é aonde? É no estado E. Sendo o domicílio eleitoral de André no estado E, então ele não poderá concorrer a qualquer outro cargo eletivo fora do seu domicílio eleitoral. Então, o domicílio eleitoral é o fator preponderante para que a gente pudesse apontar essa letra A como errada. Tá? Vamos adiante. Vamos pegar agora a letra C. A letra C vai trazer a possibilidade dele ser senador da República pelo estado E. Bom, aqui a ideia é nós conhecermos também a idade mínima para a candidatura a esses cargos eletivos. Pessoal, por força do que estabelece o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha A da Constituição, a idade mínima para ser senador da República é de 35 anos. Tá? Então, se a idade mínima para ser senador é de 35 anos e André tem 25, é evidente ele não poderá se candidatar ao cargo de senador da República. E é esse o mesmo raciocínio que nós devemos aplicar na letra D, porque afinal de contas, da mesma forma que existe a idade mínima para ser senador da República, a Constituição, no mesmo artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha B, vai dizer que para ser governador de estado, a idade mínima é de 30 anos. Então, pessoal, já conseguimos eliminar 3. E aí vem a mais óbvia, o item correto, que é o fato dele poder ser deputado federal pelo estado E. Afinal de contas, ele tem a idade mínima para ser deputado estadual e está domiciliado no mesmo estado E. Ok? Difícil? Não, não é difícil, mas exige da gente o conhecimento do artigo 14 da Constituição. Bom, pessoal, então vamos lá agora para a questão de número 14, tá? A questão de número 14 diz o seguinte: o Instituto da Súmula Vinculante
aos poucos vai tendo suas características cristalizadas a partir da interpretação dos seus contornos constitucionais pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Considerando a importância assumida pelo Instituto determinada associação de classe, procura seu advogado e solicita esclarecimentos a respeito dos legitimados a requerer a edição da súmula vinculante, dos seus efeitos e do órgão que pode editá-la. Com base no fragmento acima, assinale a opção que se apresenta em consonância com os delineamentos desse instituto. Pessoal, a súmula vinculante ela foi uma novidade trazida pela emenda número 45 em 2004. A ideia da súmula vinculante era justamente reduzir a quantidade de processos que chegam até o Supremo Tribunal Federal. Então, com a edição de uma súmula vinculante, como o próprio nome já está dizendo, a decisão do STF plasmada nessa súmula, que deve ser adotada após reiteradas decisões em matéria de natureza constitucional, ela vai produzir efeitos para todos os demais tribunais do Poder Judiciário, inclusive para a administração direta e indireta. Apenas a ressalva que há em relação ao poder legislativo. Afinal de contas, se uma súmula vinculante ela igualmente pudesse frear, barrar a atividade legiferante, nós teríamos aí um poder invadindo a esfera de competência do outro, em especial o poder legislativo, que tem como a característica principal a edição, a produção legislativa, ainda que em tese essa produção legislativa ela seja ao contrário do pensamento dos tribunais. Tá? Então, feita essa explanação rápida a respeito do que é a súmula vinculante, vamos dar uma olhadinha no artigo 103A da Constituição. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. E essa lei, pessoal, é a lei de número 11.417, tá? Lei 11.417. Bom, conhecendo, portanto, agora essas indicações legislativas, vamos voltar ao que nos traz os itens da questão de número 14. Vamos examinar agora um por um e descobrir se estão corretos, se estão errados e a explicação que a gente pode dar em relação a cada um deles. Então, letra A. Súmula vinculante, né? Ela pode ser editada pelos tribunais superiores quando houver reiteradas decisões proferidas na sua esfera de competência, que recomendem a uniformização de entendimento junto aos órgãos jurisdicionais inferiores. Pessoal, já pela explicação inicial que eu trouxe para vocês, a gente já detecta que esse item ele é falso. E por que ele é falso? Veja só novamente o comecinho que ele traz para a gente, querendo justamente nos induzir ao erro. Vai dizer o seguinte: pode ser editada pelos tribunais superiores. Não pode. Só pode ser editada pelo Supremo Tribunal Federal. E quando a gente percebe que o legislador que o examinador está nos induzindo ao erro, é quando ele coloca mais adiante, quando houver reiteradas decisões. Né? Então isso daí nos remete à leitura inicial do caput do artigo 103A, quando fala que o Supremo ele precisa ter tomado reiteradas decisões em matéria de natureza constitucional. Então, por esse motivo, a letra A está errada. Vamos para B. Estão legitimados a propor a sua edição exclusivamente os legitimados para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, estabelecidos no artigo 103 da Constituição Federal. Pessoal, esse item também está errado. Então veja só, o artigo 103A,
que fala da súmula vinculante, ele vai fazer uma remissão à lei número 11.417, que é a lei que regulamentou a súmula vinculante. E essa lei, por sua vez, ela vai nos trazer, junto ao artigo 3º, quais são os legitimados a propor ao Supremo Tribunal Federal a edição, a revisão, o cancelamento de uma súmula vinculante. Então vamos agora conhecer o que traz o artigo 3º da Lei 11.417 a respeito dos legitimados. Diz aí: são legitimados a propor a edição, a revisão ou cancelamento de anunciado de súmula vinculante 1. O Presidente da República, depois a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, Defensor Público-Geral da União, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, e olha que interessante, os tribunais superiores, os tribunais de justiça dos estados ou do Distrito Federal e territórios, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares. Então, qual é a diferença que há entre os legitimados para propor uma ação direta de inconstitucionalidade e aqueles para propor a edição, revisão ou cancelamento de anunciado de súmula vinculante? A diferença reside justamente nesses dois que vocês estão vendo em destaque agora, que é justamente o Defensor Público-Geral da União e ainda os tribunais superiores, os TJs, os TRFs, os TRTs, os TRS e os tribunais militares, que não são legitimados para a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, como sugeriu o examinador lá no item B da nossa provinha. Tá? Então, o item B ele está errado por conta de que são mais os legitimados para propor uma súmula vinculante do que aqueles apontados para a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade. Beleza? Vamos agora para a letra C. Pode dizer respeito a qualquer situação jurídica constituída sob a égide das normas brasileiras, de natureza constitucional ou infraconstitucional, e ser especificamente direcionada à resolução de um caso concreto, nele exaurindo a sua eficácia. Olha, esse item está absurdamente errado, né? E se você prestou atenção na leitura do texto constitucional, você deve ter detectado que aí há várias coisas que estão incompatíveis com o que o examinador lhe propõe. Então veja só, pode dizer respeito a qualquer situação jurídica constituída sob a égide das normas brasileiras. Falso, errado, porque tem que ser matéria de natureza constitucional. Tá? E não qualquer situação jurídica. Então, como ele fala de qualquer situação jurídica, até mesmo infraconstitucional, está errado isso daí. Mas o erro não reside apenas nesse aspecto. Ele vai dizer também de ser especificamente direcionada à resolução de um caso concreto. Não precisa ser um caso concreto, tá? Tampouco exaurir a sua eficácia. Então, o que vai acontecer é que a propositura da edição de uma súmula vinculante, ela exige reiteradas decisões em matéria de natureza constitucional. Não precisa ser em um caso concreto para que venha a provocar o exaurimento daquela questão, certo? Bom, se a letra A, se a letra B, se a letra C está errada, então restou para a gente o quê? Então somente a letra D, que diz o seguinte: a vinculação sumular incide sobre a administração pública direta e indireta e os demais órgãos do Poder Judiciário, não podendo, porém, atingir o Poder Legislativo. Então, pessoal, essa letra D, ela é praticamente a dicção do que nós vimos aí do artigo 103A da Constituição em sua partezinha final, como a gente pode ver aí, ó. Terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Tá? Então nós temos aí que a letra D ela é a alternativa correta, porque afinal de contas não há a vinculação de súmula vinculante ao que tange a função típica, né? Não há a vinculação de súmula vinculante ao poder legislativo, especificamente no exercício da sua função típica de legislar. Tranquilo?